antes que a morte tivesse rosto, antes que houvesse túmulos, rituais ou despedidas. Existia algo pior. Não um deus, não um demônio, mas Letus, ou, como os romanos o temiam chamar, Letum. Ele não vinha buscar a alma, ele vinha destruir o corpo, a memória e o sentido da vida. Onde Letum passava, não restava glória, não restava honra, apenas ruína. Na mitologia romana, Letum não era venerado, ele era evitado. Enquanto Mors representava a morte inevitável e silenciosa, Letus era o oposto. Letus era a morte violenta, súbita, sangrenta, sem propósito. Guerras injustas, massacres, execuções públicas, desastres que arrancavam a vida sem aviso. Tudo isso era atribuído à sua presença invisível. Os romanos acreditavam que nem toda morte era igual. Mors encerrava, Letus aniquilava. Quando alguém morria sob Letus, dizia-se que a alma partia confusa, despedaçada, incapaz de encontrar o descanso. Não havia luto digno, não havia passagem tranquila, apenas caos. Por isso, Letus era temido até pelos próprios deuses. Nos campos de batalha, Letus caminhava invisível entre os soldados. Não estava ao lado do vencedor, nem do perdedor. Ele se alimentava do excesso, quando a violência ultrapassava o necessário, quando o massacre continuava mesmo após a vitória. Letus se fortalecia. Diziam que o cheiro de sangue excessivo era o seu chamado, e quanto mais ele se aproximava, mais irracional a batalha se tornava. Letus raramente era descrito, porque quem dizia tê-lo visto não sobrevivia para contar, mas os poucos relatos falavam de uma sombra distorcida, um corpo em constante decomposição, olhos vazios, como feridas abertas. Ele não carregava armas, ele era a arma. Sua presença fazia o coração acelerar, a mente perder o controle e o corpo agir por puro instinto destrutivo. Curiosamente, Letus não tinha templos, não havia estátuas, não havia cultos. Invocá-lo era considerado suicídio espiritual. Os romanos acreditavam que mencionar Letus em excesso atraía sua atenção. Por isso, ele era citado apenas em sussurros ou em textos proibidos. Letus não queria adoração, queria devastação. Com o tempo, Letus deixou de ser apenas um espírito mitológico. Ele se tornou um conceito. Sempre que a violência é celebrada, sempre que a morte vira espetáculo, sempre que a destruição perde o limite, Letus está presente, não como entidade, mas como impulso. A morte faz parte da vida, mas a destruição sem sentido. Não! Os romanos sabiam disso. Por isso, temiam Letus mais do que a própria morte. Porque Mors encerra, mas Letus corrompe tudo o que toca. E talvez ele nunca tenha ido embora.